Fala, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a aversão que vários estados, estão mostrando a Israel, né? A indisposição, muitos contra Israel, dizendo que a ação é desproporcional, né? E assim por diante. Apoiando, o grupo sob a ideia de que o Hamas seria uma instituição revolucionária, lutando pelo direito dos palestinos. Tá? E aí, Israel, nesse sentido, ele é o opressor ou ele é a vítima de fato? Para a gente entender isso, a gente tem que percorrer dois pontos rápidos, pelo menos dois pontos, e entender quem é Israel e quais são suas características, ok? E entender também a questão do islamismo, ok? Porque no fundo ali a questão ela é mais religiosa do que política, ok? A questão territorial e política ela vem depois, ela vem a reboque da questão religiosa, ok? E aí entendendo isso a gente vai chegar na conclusão, terceiro ponto, que nós vamos entender o porquê que muitos países são contrários a Israel, tá? Até moderam um discurso dizendo não, realmente houve um erro, mas a resposta de Israel é desproporcional. Será? Se alguém entrar na sua casa para matar você e sua família, o que você vai fazer? E é sobre isso que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Curte, comente, se inscreva se você gosta das reflexões. Se você quiser estudar filosofia, teologia, os links estão na descrição. Tá? Eu criei a plataforma Ethos, onde eu tenho vários cursos, né? Já estou gravando outros cursos. Okay? Se você quer assistir aulas gratuitas, tem também aí para se inscrever, tem um curso de educação cristã que é gratuito, você pode assistir completo lá, já está totalmente gravado para você assistir, basta se inscrever. E você receberá também outras aulas gratuitas, beleza? Sobre vários assuntos dentro da filosofia e da teologia. Tudo bem? Então vem comigo, vamos conversar então sobre essa questão de Israel. Primeira coisa, quem é Israel então? Quem é esse povo? A terra é deles, não é? Primeira coisa, a gente nem precisa fazer uma divagação muito grande na história. Quem é Israel hoje? Isso é o que importa. Quem é Israel hoje? Israel hoje é o único país do Oriente Médio que possui uma cultura ocidental democrática. É o único país com sistema democrático, com troca de governantes e assim por diante. Tá? É o único país hoje de cultura ocidental ali, envolvendo tradição ocidental ligada, né, ao judaísmo e ao cristianismo. O judaísmo, né, principalmente. Por que eu falo judaísmo e cristianismo? Porque o cristianismo vem do judaísmo. Tá? Então, o cristianismo carrega os valores judaicos. Questão de família e, principalmente, sentimento de nação. O povo de Israel, ao contrário do Ocidente, aí diferenciam muito do Ocidente, eles têm sentimento de nação, sentimento nacional. O jovem israelense, ele tem a percepção clara, eu preciso lutar pelo meu país. Aqui está a minha casa, aqui está a minha família e eu vou defender. Aqui está a minha terra, aqui está a minha história e eu vou defender. Ele possui raízes, raiz no sentido cultural, tá? Ele possui raiz naquele país. Ele possui sentimento de irmandade nacional, o que não existe mais no Ocidente. O Ocidente perdeu isso. A cultura ocidental hoje não importa se é brasileiro, se é americano, não interessa quem é seu vizinho, não interessa quem é sua família. Né? Hoje, um brasileiro não pensa em lutar pelo país. Ninguém pensa. Por quê? As raízes históricas de comunidade não existem mais. Isso em todo o Ocidente. É por isso que esteja um brasileiro ou um estrangeiro no governo, não diferença nenhuma faz. A quem o governo brasileiro tem amizade ou permite interferir em questões internas, não faz diferença nenhuma. E isso, gente, é o fato de Israel ainda ter uma cultura valorizada, uma história incomoda o Ocidente.
Aqui você já começa a entender por que muitos povos não querem isso. E por que? Muitos povos não, né? Muitos governos, é importante entender isso. Né? O governo dos Estados Unidos, o governo da França, o governo do Brasil, não é o povo brasileiro, infelizmente. Nós temos essa crise de representatividade hoje no Ocidente como um todo. Não são o povo desses países. Por que os governos não querem isso? É claro que tem muita coisa, tá, gente? É um pântano, né? Eu gosto muito dessa analogia quando eu falo de questões políticas. É um pântano. Os monstros do pântano a gente nem sabe quais são. Aqui eu vou apresentar a minha percepção, tá? É só isso? Não. Mas eu acho que isso conta muito. Qualquer governo que queira ter mais poder, que queira interferir mais na vida das pessoas, ele precisa retirar a importância das instituições organizadoras da vida. O que é isso? Naturalmente, nós temos instituições que organizam a nossa vida. A religião, a família, as instituições religiosas trazem estabilidade para o indivíduo, certo? A minha sensação de pertencimento à minha igreja, o carinho que eu tenho pelos amigos, irmãos da minha igreja, isso é uma instância organizadora da minha vida. Quando eu consigo colar nas pessoas que isso é bobagem, que isso é dominação, qual instância organizadora sobra? Eu tiro a família, ou eu vou minando a importância da família como instância organizadora da vida. Eu vou minando a igreja, eu vou minando as instituições comunitárias, as amizades e assim por diante. Qual instância organizadora sobra? Só o Estado. Entendeu? Um governo absoluto, totalitário, que interfere em tudo, ele precisa minar essas instâncias organizadoras. E aí o Ocidente conseguiu fazer isso com maestria. Perceba hoje que um francês nem é francês mais. A pessoa nasceu na França e ela não tem nenhum vínculo com aquela terra. Hoje, a maioria dos jovens não tem um vínculo familiar. Para ele, o relacionamento familiar é bobagem. Ele não sabe nem a história da família dele, de onde os avós vieram, de onde os pais vieram. Ele não sabe nem isso. Porque ele não tem um vínculo familiar bem estabelecido. A história da vida dele, ele... eu gosto dessa expressão, né? Ele é mais ou menos um novo Adão no paraíso, uma nova Eva no paraíso. Só. Né? Nem dá para falar Eva, né? Porque Eva vem de Adão. Ela é tirada da costela de Adão. Então ela tem uma história. Não, ele é um novo ser que caiu ali. Ele não tem história, o que importa é ele. É a cultura single que nós temos hoje. Né? E quando o Ocidente olha para um país cercado por regimes, eu sei lá, nem sei como é que chamar os regimes ali, regimes religiosos, né, de governança ligada à religião e por aí vai, regimes não democráticos, tá? Com várias práticas abusivas, a gente sabe disso. E o Ocidente olha para um país que mantém tradição, mantém história, que o seu povo quer lutar pelo país e pela sua terra, pela sua casa, pelo que ele construiu. Claro que vai ser alvo de irritação do Ocidente. O Ocidente não quer isso. O Ocidente quer indivíduos perdidos. Os governos conseguem criar essa ideia. Não, agora você vai viver por uma ideologia. Agora você vai viver pela ideologia X, a ideologia Y, o Estado liberal, o Estado social, a democracia social. É isso que vai nortear a sua vida. E quem vai ditar essas regras e o rumo da sua vida sou eu, o governo. Entenderam? Então, quando esses governos olham para um Estado que dá liberdade para as pessoas, que permite que as pessoas se defendam, né? O porte de arma é autorizado em Israel, a pessoa pode se defender. Tá? A legítima defesa é autorizada em Israel. Né? Não é igual no Brasil. Você age em legítima defesa e sofre um processo gigantesco. Né? Como aconteceu aqui com o cunhado daquela modelo Ana Hickman, apresentadora Ana Hickman. Né? Ele sofreu um processo. Foi absolvido no processo, ok. E aí o Ministério Público vai recorrer, porque quer a condenação do camarada. O Estado vai perseguindo a pessoa, porque ela defendeu a ela e a sua família. O cara entra armado no quarto de hotel que você está, o cunhado dela mata o camarada e sofre um processo. É absolvido naquele processo e o Ministério Público recorre querendo a condenação do cara. Eu não sei o que deu depois disso, tá? Mas olha só para você ver.
É a mentalidade do Brasil e de vários outros países, que vai com essas narrativas tolas. Que, no fundo, tem o interesse o quê? Minar essas instâncias naturalmente organizadoras, legítimas da vida do ser humano, que são a família, a religião, as associações livres que as pessoas fazem. O que eu estou chamando de associação livre? Né? O seu amigo do bairro, aí ali vira um clubinho, pessoas que se encontram semanalmente. Essas associações são livres. Né? Por que o Estado tem interesse em universidade pública? Perceba que o grande discurso contra Israel vem das universidades, que são controladas por esses governos. Deu para entender? Então, quando o Ocidente olha para um país que tem a sua história viva, a sua tradição, né, é óbvio que será contra. E essas instituições revolucionárias, entre aspas, né, lá como Hamas, Hezbollah, né, perdão, e outros ali, países, né, que estão atacando Israel, vão aplaudir, claro, porque eles estão atacando os valores importantes, que em alguma medida minam o poder do Estado, minam o poder do governo, tá? E valorizam as instâncias legítimas de organização da vida privada. Tudo bem? Nesse sentido, é óbvio que Israel vai despertar o ódio. Além disso, tem a questão religiosa. O mundo ideologizado, caído, ele tem problemas com a verdade. E eu sei que nós somos cristãos, mas entenda uma coisa. Você que é cristão, o projeto de Deus vem do judaísmo para o cristianismo. Tá? Jesus era judeu. Então, sim, o judaísmo tem as suas verdades. Israel, ainda que você seja um reformado e entenda que não há mais nenhuma relação, nenhuma distinção entre Israel e a igreja, Israel é um povo eleito. As promessas feitas a Abraão não foram desfeitas. Elas têm valia até hoje. Deus trata com Israel até hoje. Ah, o judeu poderá ser salvo? Não sei. Eu tenho as minhas opiniões, mas não é momento para a gente dissertar sobre isso. Mas o fato é, Deus ainda se relaciona com os judeus. Deus ainda se relaciona com o povo de Israel. É o povo da aliança. Ok? Não é porque Cristo veio e morreu que as promessas feitas a Abraão mudaram. Tudo bem? Então é isso. Existe um ódio do Ocidente a essas características que o Ocidente quer minar. Tá? E por isso, governos ocidentais são hostis a Israel. É exatamente por isso. Tá? Além dessa aversão à verdade, que é natural do homem caído e entregue ao pecado. Além disso. Tá? Agora, eu acho importante nesse vídeo dizer o seguinte: eu não considero a reação de Israel desproporcional. Pelo contrário, muito proporcional. Né? Se Israel baixar as armas, eu até vi uma charge uns tempo atrás, se Israel baixar as armas, Israel deixa de existir. Se o outro grupo baixar as armas, tem paz. É exatamente isso, gente. Tá? É exatamente isso que está acontecendo ali. Tudo bem? Não há, absolutamente não há possibilidade de Israel descansar sem acabar com essa ameaça. Tudo bem? Nós vimos mísseis sendo lançados, né? E como é que um grupinho, um grupo pequeno tem esse recurso? Obviamente vem financiamento de fora, gente. De países que têm interesse em destruir Israel. Exatamente pelo que eu acabei de falar. Organizações supranacionais que têm interesse. E por que as organizações supranacionais, aí não vou citar nomes para o vídeo não ser derrubado, fazem isso? Por quê? Exatamente porque elas querem mais poder. Se a nação também não é valorizada, sobra as instâncias supranacionais. Bancos supranacionais, organizações e assim por diante. Tá? Marcelo, você está falando então em globalismo, não é globalização, tá? Em globalismo e nova ordem mundial? Sim. China tem interesse em um controle global. Eu falo China, o governo chinês. Os Estados Unidos, enquanto governo, nem tanto, depende de quem estiver no poder.
né? Mas organizações que operam dentro dos Estados Unidos têm, e que têm penetração no governo, têm interesse no governo global. Governantes europeus têm? Vários têm. Vários. O atual governo francês, com certeza, tem interesse em organizações que governem o mundo. E o atual governo brasileiro também tem. Isso é evidente. A proximidade do governo com a China, com o governo chinês, perdão, proximidade com governos europeus que têm essa mesma postura, deixa isso muito claro. Tá? E isso é necessário minar o que eu falei dessas instâncias organizadoras. Tudo bem? Por último, a história rapidamente. Quem são os palestinos? Os palestinos são um povo colocado ali pelo Império Romano no ano 135. Tá? São tirados da África, tirados ali de parte da Ásia e levados para lá para ocupar. Né? O imperador, na época, o imperador Adriano, pelo seu ódio aos judeus, né? Pelo antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa, tá? Que também é esse ódio à verdade, esse ódio a pessoas que estão preocupadas em serem cada vez melhores, enfim, em viver a verdade, em viver diante de Deus de maneira piedosa. E aí Adriano coloca esse povo lá e chama de Filistim. Né? Filistim significa terra dos filisteus. Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, sabe que os filisteus são inimigos históricos de Israel. Né? E eles colocam lá. E eles vão viver na diáspora, né? Os 1000 anos de diáspora que Israel vai viver. Né? E aí, durante esse período, muita coisa acontece. Quando chega o final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, que controlava aquela região, numa época de Jesus chamada de Judéia, só passa a ser chamada de Palestina, que é uma ocidentalização, né? Uma tradução do termo Filistia, né? Em latim, que é a terra dos filisteus. Palestina seria aí a portuguesação da palavra, que era governada ali. E aí a Inglaterra faz a boa e velha política ocidental, promete o Estado de Israel, promete o Estado palestino, e aí vira aquela bagunça lá. Em 1948, eles reconhecem o Estado de Israel, cedem território para a Palestina, para a faixa de Gaza, né, onde estão lá hoje o maior problema, e os países árabes em redor. E olha que interessante, gente. Né? A promessa, por mais conturbada que seja, a promessa inglesa da Inglaterra se cumpriu. Você tem um monte de Estado ali islâmico ao redor. Então eles querem, por religião, aquela terra. Um objetivo religioso, né, que, segundo ali a tradição islâmica, Maomé subiu ao céu, caiu de acho que foi em Meca, né? Mas ele foi assunto aos céus ali, em Jerusalém, acho que ele recebeu a mensagem, né, de Alá, teria recebido a mensagem de Alá ali em Jerusalém, ou coisa assim, ou é Meca, não me recordo muito bem. Eu sei que em uma ele recebeu a mensagem, em outra ele caiu de joelhos na terra, foi assunto ao céu, um negócio assim. Não sei se foi em Meca ou Jerusalém. Um aconteceu em Jerusalém, outro aconteceu em Meca. Né? Então, eles querem por isso, né? Por essas coisas. Mas a verdade é que até a época de Jesus, ano primeiro, por assim dizer, primeiro século, aquela terra era Judéia. Né? Só no ano 135, ou seja, 100 anos depois, já na era cristã, é que Adriano vai levar pessoas para lá para descaracterizar a Judéia. Beleza? E aí ele dá o nome de Filistia, ou Terra dos Filisteus, para afrontar Israel de fato. E esse nome vai ficar até os dias atuais. Né? Então, veja que a Palestina é o Estado de Israel. Tá? O que, nos tempos bíblicos, pertencia a Israel. Tá? Você pode discutir, né, a questão, né, bobagem. Né, bobagem. A questão lá de como Josué entrou na terra e tal, mas a verdade é que desde Josué, teve a conquista da terra, foram milhares de anos, né, até a época de Jesus, até o ano 135. Aquela terra, historicamente, é de Israel. Né? Não reconhecer isso é negar a história, é negar a realidade, é negar a própria sucessão dos fatos. Né? Mas as pessoas vão fazer isso por interesses ideológicos, como eu apresentei para vocês, por questões religiosas, como eu também apresentei para vocês. Né? O homem tem tendência a negar a verdade, ao ser humano, né? Tem tendência a negar a verdade, seja porque está sendo enganado, né? Professores, orientadores de mestrado, são interesses mais rasos ainda, né? Uma carreira acadêmica, para não ficar mal, né, com os superiores na academia.
enfim, tá? Essa reflexão, curte, comente, se inscreva. Lembra que nós temos aí a plataforma ETOS com vários cursos. Em breve você vai poder comprar cursos isolados, né, se inscrever em alguns cursos da plataforma ETOS, não vai precisar assinar ela toda, está sendo construída para vocês. Mas já se inscreve aí para você receber as notificações, as nossas informações. Beleza? Os links estão na descrição. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.